Tudo bom com vocês? Então vamos lá para mais uma aulinha da disciplina Português 1A. Vamos falar hoje sobre as funções da literatura. Vamos lá. Da mesma forma que o conceito de literatura tem mudado historicamente, a função ou papel que essa forma de expressão cumpre socialmente também tem variado, de acordo com o momento e com o grupo que a produz. A função da literatura nem sempre é intencional, isto é, quem produz literatura não tem necessariamente um objetivo específico com sua produção. Entretanto, ao serem publicados, os textos de alguma maneira interferem na realidade social. Em certas épocas, por exemplo, a literatura assume uma função predominantemente lúdica, em outras, uma função filosófica e pedagógica. Em outras, uma função política, ideológica e até panfletária. Conheça algumas dessas funções agora atribuídas à literatura. Vamos lá. Literatura como arte da palavra. Enquanto a arte da palavra, a literatura é linguagem artística, rica em sentidos, em sonoridades e imagens. O poema José, de Carlos Drummond de Andrade, por exemplo, explora vários desses recursos, como o ritmo. A festa acabou, a luz apagou. Sonoridades, se você tocasse, a valsa vienese. Imagens, lavra de ouro, terno de vidro, certo? Então, a literatura como arte da palavra. A literatura como recriação da realidade. O escritor literário recria a realidade a partir de sua visão particular. No poema José, por exemplo, de Drummond, parte de uma realidade concreta, o contexto da Segunda Guerra Mundial, e cria uma realidade ficcional, a de um José acuado e sem saídas, para transmitir um sentimento de perplexidade e de opressão que se vivia naquele momento histórico. Quando Antônio Cândido afirma que todo ser humano tem necessidade de de se descolar da realidade cotidiana e usufruir de um universo fabulado, ele se refere ao universo ficcional criado pela literatura. Isso é muito importante. Por quê? Porque quem nunca se colocou no lugar do romance italiano? Quem nunca se identificou com o personagem daquele romance? E, no mínimo, ficou no imaginário, no ficcional, vivenciando experiências daquela literatura. É muito importante, inclusive no nosso cursinho de terapeuta de quinta dimensão. Os textos religiosos ou tão sânscritos, eles vão dar essa conotação também se você viver essa realidade e alguns históricos ou fictícios. Literatura como prazer. Ao defender o direito à leitura, Antônio Cândido leva em conta que toda pessoa, independentemente de seu nível social ou de sua escolaridade, tem direito ao prazer proporcionado pela literatura e pela arte. Usufruir da beleza de um texto literário ou da riqueza de recursos utilizados em uma obra de arte, ouvir música, assistir uma peça de teatro ou a um bom filme, são atividades que nos proporcionam prazer, fruição, estética. Para Antônio Cândido, esse é um direito de todos. O poema José, embora reflita sobre o momento crítico da história da humanidade, nos proporciona, por meio de seus recursos poéticos, uma experiência estética prazerosa e enriquecedora. Feito? Esse prazer da literatura, nós temos esse direito total e restrito de vivenciar isso. Literatura como experiência. Vamos ver aqui. Isso aqui.
A literatura nos permite ampliar nossas experiências, embora por meio de vivências experimentadas em um mundo ficcional, certo? Vamos ver agora o que fala isso Luzia de Maria. Quando pegamos um livro para ler, um romance ou mesmo um ensaio, ou até mesmo um jornal ou revista, o que nos move é muito mais a experiência e o prazer que essa leitura nos proporciona do que simplesmente a busca de informação. A leitura, enquanto oportunidade de enriquecimento e acumulação de experiências, se torna primordial na formação do ser humano. O que é experiência? Né? Não pode ser medida e não é facilmente definida. Talvez nem precise de definições. A experiência é o sinônimo de estar vivo, criando e explorando, interagindo com os mundos reais, possíveis e inventados. É muito importante, né, a gente saber essa definição de experiência, porque às vezes as pessoas querem justificar tudo, né? Querem explicar tudo. E, e basta você vivenciar aquilo, vira uma experiência. Né? Literatura como interação e transformação. A literatura também é comunicação e, como tal, tem a capacidade de promover a interação entre pessoas, tocá-las ou transformá-las. O escritor Rubem Alves descreve assim essa capacidade da palavra literária. Viu o que ele fala? Toda alma é uma música que se toca. Quis muito ser pianista. Fracassei. Não tinha talento. Mas descobri que posso fazer música com palavras. Assim toco a minha música. Outras pessoas ouvindo a minha música podem sentir sua carne reverberando como um instrumento musical. Quando isso acontece, sei que não estou só. Se alguém, lendo o que escrevo, sente um movimento na alma, é porque somos iguais. Poesia revela a comunhão. Muitas vezes, a literatura ganha conotação político-social e se torna expressão artística e ideológica de um povo. Como exemplo desse papel da literatura, vamos ver nos versinhos a seguir o poeta afro-brasileiro Adão Ventura, que expressa o protesto do autor contra a condição do negro após o fim da escravidão. Então ele vai falar aqui, agora, é o nome do texto, né? É hora de amolar a foice e cortar o pescoço do cão. Não deixar que ele rosne nos quintais da África. É hora de sair do gueto, eito senzala, e vir para a sala. Nosso lugar é junto ao sol. Quer dizer, vai precisar de uma análise boa no contexto, né? Porque é bem erudito, mas você sente que ele quer expressar essa alforria que foi feita. E vamos agora aqui no finalzinho, né? É, depois eu vou fazer o quadrinho aqui, vamos lá. Literatura oral e literatura escrita. Apesar de a palavra literatura ter se formado a partir do radical litera, escrita, a literatura já existe muito antes de ser inventada a escrita. Ainda hoje, na Amazônia brasileira, ou na África, por exemplo, existem manifestações literárias estritamente orais, poemas, contos, preces, de alguns povos, as quais certos estudiosos têm chamado de oratura. Com a invenção da escrita, muitas manifestações literárias puderam ser preservadas ao longo dos tempos, e assim tornou-se possível pessoas diferentes, épocas e lugares terem acesso a textos literários produzidos em outros contextos. Oratura na África de língua portuguesa. Vamos ver um exemplo aqui. Canto de uma escrava. Eu era uma triste escrava. Aí, e quem bem triste escravo, que vinha para embarcar. O meu senhor vestiu-me
e zangado batia-me com o ramo de coral, e pensava-me as chagas com o mais doce licor. E limpava-me as feridas com lenço de cambraia, e eu era triste escravo que vinha para embarcar, que bem baé, na língua africana. Isso aqui, gente, é para mostrar a vocês as satisfações de ter a literatura, a leitura do texto e a maneira que a gente interage com ele e ter a ideia e o saber de que a literatura oral ela foi a primeira literatura a ser expressada. Tanto é que hoje alguns povos ainda têm histórias, né, que são faladas, são expressadas na versão, como é que eu vou dizer para vocês, da oralidade, ainda nem escrita, eu conheço muitos. E aquele que se liga na ação vai lá e bota no papel. Perfeito? Então, gente, até a próxima aula. Bom, dê o seu joinha, compartilhe o vídeo, aperte o sininho para receber todas as aulas. Isso ajuda o nosso canal. Nossos cursos são gratuitos e aqui para divulgar o nosso trabalho. Bom, então até a próxima aula.